Saudações a todos. Nós vamos estudar agora sobre uma introdução à providência da restauração, ou seja, um estudo sobre a história humana do ponto de vista do princípio divino. Esses ensinamentos são baseados nos ensinamentos dados pelo reverendo Samya Moon. Então vamos ver aqui uma introdução aos paralelos da história. Introdução aos paralelos da história. Como nós vimos na missão do Messias, a história da humanidade não é simplesmente uma descrição das coisas que aconteceram. Na realidade, a história da humanidade é a história da providência de Deus, de restaurar o homem, de tirar o homem da posição de um homem decaído, resultado da queda humana, para a posição do homem restaurado, onde o homem restaura a sua posição como filho de Deus. Os paralelos da história que nós vamos estudar a partir de agora demonstram que a história é uma história cíclica e ela ocorre seguindo números providenciais que nós vamos estudar aqui. A queda ela causou uma grande tristeza a Deus e Deus não ficou de braços cruzados. Imediatamente depois da queda, ele já fez um plano para a providência da restauração, de como recuperar o ser humano. E todo o plano de Deus é de enviar o Adão novamente, de restaurar o Adão. Então toda a história da humanidade é baseada na providência para enviar o Messias, que é o segundo Adão, que vem para restaurar a falha do primeiro Adão. Então, o ser humano, ele foi criado por Deus, mas como ele caiu, ele adquiriu uma mente decaída. Então ele tem uma mente decaída. Essa mente decaída é influenciada por Satanás. Então nós todos temos pensamentos que não são nossos, são pensamentos que vêm de Satanás tentando nos influenciar para que cometamos pecados e ele possa ter assim um direito sobre nós. Nós também temos uma mente original, embora tenha ocorrido a queda do ser humano, mas o ser humano foi criado originalmente por Deus. Então ele possui uma mente original criada por Deus. Mente original. Nós conhecemos essa mente original pelo nome de consciência. Então a consciência é aquilo que nos dirige de volta a Deus. Deus então trabalha com o ser humano, influenciando a sua consciência. Para que Satanás possa trabalhar com o ser humano tem que estabelecer uma condição má. Esta condição má. A essa condição má nós chamamos de pecado. Para que Deus possa trabalhar com o ser humano tem que estabelecer, vamos por aqui, o ser humano tem que estabelecer uma boa condição. Então esta boa condição, nós vamos ver muitos exemplos na história da restauração, são as ofertas que o ser humano estabelece, os sacrifícios, a própria vida de sacrifício de uma pessoa e as boas ações da pessoa. Tudo isso são boas condições
condições para que Deus possa trabalhar com ele. Devido ao fato de que o ser humano entregou a sua posição original de senhor da criação para Satanás, Lúcifer, ele era um servo, um anjo que era servo do ser humano. Mas, como nós vemos em Hebreus 1,14, mas devido à queda, o servo se tornou o Senhor, e o Senhor, que era o Filho de Deus, Adão, se tornou o servo. Para que ocorra a restauração, essas posições têm que ser invertidas. Mas Satanás, ele não vai entregar o seu poder facilmente. Por isso é necessário que um preço seja pago. A isso nós chamamos de a lei da indenização. Lei da indenização. Esta lei é uma das leis ou princípios da restauração. Não existe uma maneira de restaurar o ser humano sem pagar um preço. Tudo deve ser pago. Para que a lei da indenização possa ser cumprida, então um valor tem que ser transferido ou pago para Satanás. Essa indenização ela pode ser do mesmo valor. Nós vemos exemplos na Bíblia, né? Dente por dente, olho por olho, vida por vida. Então é uma restituição. É uma restituição no mesmo valor. Ela pode ser paga também em um valor maior. Ocorre muitas vezes quando a pessoa comete um erro em uma oferta e depois Deus pede algo maior do que a oferta inicial para poder compensar pelo erro que foi cometido. Então, estudando a Bíblia, a história da restauração, a providência da restauração na Bíblia, nós vamos ver que existem vários exemplos de falhas ocorridas por personagens centrais na Bíblia, os quais nós chamamos de figuras centrais. E, devido às suas falhas, um valor maior deve ser pago. Número 3. Existe também indenização em um valor menor. Então, exemplos disso são as ofertas que são feitas para que possa ser estabelecida uma condição para que Deus possa fazer um trabalho maior do que a oferta inicial. Toda a providência da restauração da história é para enviar novamente o Adão, para reconstruir o Adão, enviar o Messias. O Messias ele vem como então o mediador entre os homens decaídos e Deus. Ele em si é o corpo físico de Deus aqui na Terra, ou seja, o ser humano ele perdeu seu contato com Deus, ele não consegue ver Deus. E ele vê Deus então através do Messias. Por isso ele é como um ser divino. Ele é um ser divino. É o corpo de Deus na Terra. Embora o Criador Deus está ainda no mundo espiritual, mas ele se manifesta através do seu corpo aqui na Terra. Para que o Messias possa vir, é necessário que seja estabelecido um fundamento para receber o Messias. Esse fundamento
nós chamamos aqui então fundamento para a vinda do Messias. Messias é a palavra latina, Cristo é a palavra grega. Então, fundamento para que Cristo possa vir, fundamento para que o Messias possa vir. Esse fundamento, ele tem duas partes. Primeiro, um fundamento de fé. Fundamento de fé. Vamos falar um pouquinho sobre esse fundamento. Fundamento de fé. Adão, inicialmente, ele deveria ter acreditado no mandamento dado por Deus. Mas, infelizmente, ele não acreditou no mandamento. Como ele não acreditou no mandamento, ele cometeu um grande erro. E essa foi a queda da humanidade. O que faltou em Adão? O que faltou em Eva? Faltou a fé, que é a unidade entre o ser humano e a palavra de Deus. Devido ao fato de que Adão cometeu este erro, ele rompeu a sua relação de coração que ele tinha com Deus e perdeu assim a sua vida espiritual. Em suma, ele morreu espiritualmente na queda e ele necessita passar por um processo de ressurreição, ou seja, toda a humanidade necessita passar por esse processo de voltar à vida espiritual novamente. Também, o fundamento de fé é a restauração do amor de Adão como filho para com Deus como seu pai. Nós vimos nos princípios da criação que existem 4 reinos do amor. O amor de filhos pelos seus pais, amor de irmãos, amor de esposo e esposa e amor dos pais para os seus filhos. Então, esse amor filial, ele deve ser restaurado através do fundamento de fé. Então, é a restauração do amor de filhos, o amor filial. Para que o fundamento de fé possa ser realizado, é necessário uma figura central. Então nós vemos na Bíblia que existem muitos personagens centrais das histórias. O herói da história, vamos dizer assim. Então Abraão, Noé, Moisés, o próprio Jesus, na história do Novo Testamento. Então, esta figura central é a pessoa que estabelece o fundamento de fé. Normalmente, para ele estabelecer o fundamento de fé, é necessário uma oferta. A oferta também faz parte do fundamento de fé. Ou seja, Deus normalmente vai pedir algo difícil e, para que isso seja realizado, ele tem que seguir ou unir-se, acreditar na palavra de Deus. Ele tem que restaurar a sua relação de amor como filho para o Pai Deus. Para isso, é necessário que ele realize uma oferta. Normalmente, isso envolve também um período de tempo. Período de tempo. Então é necessário uma figura central, uma oferta e envolve um período de tempo. Os períodos de tempo
que nós vamos ver no estudo das histórias bíblicas, da história da restauração, eles estão restaurando certos números que nós vamos estudar aqui. Então, os números, eles são, porque Deus é um Deus matemático. Deus usa a matemática na história da restauração. Nós temos muitos exemplos bíblicos, né, do número 3, o número 7, o número 21, o número 4, 40. Então, esses números são utilizados nos paralelos da história, né, na restauração da história humana. Vamos estudar aqui, então, períodos de tempo que são utilizados para realizar o fundamento de fé. É necessário também, para que o ser humano possa vir, para que o Messias possa vir, para restaurar o ser humano, é necessário também que o ser humano estabeleça o fundamento de substância. Vamos ver aqui então. Para que o fundamento para a vinda do Messias seja realizado, é necessário um fundamento de substância. O fundamento de substância é quando o homem inicialmente acredita na palavra de Deus, que é o fundamento de fé, e depois ele põe em prática a sua fé. Também é um fundamento que restaura o amor de irmãos. Hein? Amor de irmãos. Vamos ver aqui exemplos disso. Por exemplo, a história de Caim e Abel, a história de Esaú e Jacó, a história de José com os seus irmãos. Então, tudo isso é uma restauração do amor de irmãos e também é uma maneira de estabelecer o fundamento de fé. O fundamento de substância. Então, se nós observarmos na queda, Satanás, ele adquiriu um domínio sobre Adão. E Adão dominou a Eva. Depois tiveram filhos, Caim e Abel. Então Abel, na realidade, era aquele que estava mais afastado do poder, da influência de Satanás. Então Deus, ele teve que começar aqui de baixo. Deus, ele teve que trabalhar com Abel. Deus pede ofertas e Abel, como era pastor, ele faz uma oferta de um cordeiro e Caim faz uma oferta de frutos do campo. Deus poderia aceitar, né, a oferta dos frutos do campo sem nenhum problema, mas na realidade Deus não aceitou. Deus aceitou a oferta de Abel. Então aqui Deus está trabalhando com Abel. Abel está representando aqui, Abel é a figura central com que Deus está trabalhando. E Abel, a oferta de Abel aqui é aceita por Deus. Abel está representando o Adão, aquele que perdeu a sua posição para Lúcifer. E Caim, Satanás está trabalhando com Caim. Ele está representando aqui a Lúcifer, um representante de Lúcifer, que era o anjo.
Para que a restauração possa ocorrer, para que o fundamento de substância possa ser estabelecido, que é necessário estabelecer o fundamento de substância, as naturezas decaídas devem ser eliminadas ou restauradas. Então, a primeira natureza decaída é que Lúcifer, ele não amou a Adão e Eva como Deus amava. Ou seja, ele não viu as coisas do ponto de vista de Deus. Ele não tomou o ponto de vista de Deus. Então é necessário que Caim venha a amar Abel. Então, restaurando o amor de irmãos. Fundamento de substância é a restauração do amor de irmãos. Também é necessário que Caim venha a obedecer. Então nós vemos nas naturezas decaídas que Lúcifer abandonou a sua posição. Ele não quis obedecer. Ele também não quis servir. Servir. E ele também não quis seguir. Ele não tomou o ponto de vista de Deus, ele abandonou a sua posição, ele inverteu o domínio e ele Eva multiplicou a palavra de Satanás com Adão, não seguiu a palavra de Deus, seguiu a palavra de Satanás. Então é necessário que a pessoa representando Satanás venha a amar o representante de Deus, venha a obedecer o representante de Deus, venha a servir o representante de Deus e venha a seguir. Esse é um modelo para a nossa restauração em relação ao Messias. Então, para que nós venhamos também sermos restaurados, é necessário que nós venhamos a amar o Messias, obedecer ao Messias, servir ao Messias e seguir ao Messias. Então, para vir o Messias, é necessário que o ser humano estabeleça o fundamento de fé e fundamento de substância. Agora, vamos fazer um estudo aqui sobre os números utilizados por Deus na restauração. Os números principais que nós vemos na Bíblia são os números 12, 4, 21, 40, o 7, o número 3. Esses são os números providenciais. Nós vemos esses números muitas vezes na Bíblia em períodos de tempo. Períodos de tempo, situações, os 3 arcanjos principais, na natureza, as 3 dimensões, os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gás. Vemos muitos exemplos na Bíblia, né? Os 3 discípulos principais de Jesus, as 3 tentações, os 3 dias para que Jesus pudesse ressuscitar, os 40 dias que Jesus trabalhou aqui na Terra. Então, de onde vêm esses números? Primeiro vamos estudar aqui, nós já estudamos sobre isso no princípio da criação, mas vamos estudar aqui sobre o fundamento de 4 posições. Então, no fundamento de 4 posições, nós vimos que Deus, Ele quer ter um corpo aqui na Terra. Ele, como um sujeito, Ele quer ter um corpo, o corpo de Adão. E Ele quer um objeto de amor. Esse objeto de amor que Ele quer amar através do corpo de Adão é a sua esposa, Eva. Então Ele cria Adão e Ele quer, através do corpo de Adão, amar a sua esposa, Eva. Então Ele cria uma pessoa na posição do sujeito, uma pessoa na posição de objeto. Objeto de amor. Os dois se unem, formam uma trindade. Uma trindade onde
Adão é um com Deus, Adão é um com a sua esposa e Eva é uma com Deus, formando assim uma trindade. Daí sai o número 3. E quando Adão e Eva cumprem a sua responsabilidade, eles então, a responsabilidade de unirem-se, eles têm filhos. Hein? Filhos. Daqui vem o número 4, dando um total aqui de 7. Esse número vem do fundamento de 4 posições. Nesse fundamento de 4 posições, existem 4 sujeitos, sempre amando 3 objetos. Deus como sujeito de amor, amando 3 objetos de amor. Adão como sujeito, amando 3 objetos. Os filhos como sujeito, amando 3 objetos. Eva como sujeito, amando 3 objetos. Dando aqui 12 direções de amor. 12 direções de amor. Então, este número 12 é muito importante na providência de Deus. Okay? Número 12. O número 4, do fundamento de 4 posições, é um número muito importante na providência de Deus. O número 7, nós já vimos aqui, muito importante na providência de Deus. Número 3, dessa trindade, é o número chamado número de perfeição celestial. E o número 4 é o número de perfeição terrestrial, ou seja, o 3 é o ideal pensado na mente de Deus, o 4 é a substancialização desse ideal, onde o ideal passa a existir aqui na Terra. E também aqui, vamos ver aqui, aparece um outro número desse fundamento de 4 posições. Vamos ver aqui. Nós estudamos nos princípios da criação sobre as 3 bênçãos. Okay? As 3 bênçãos. As 3 bênçãos são o ideal de Deus. Deus pensa na primeira bênção, crescer. Deus cria a mente e o corpo. Mente e o corpo. Agora, é nossa responsabilidade do ser humano, de unir a mente e o corpo centrados em Deus. Então, existe aqui o número 3 e o número 4 na primeira bênção. Essa trindade, ela é criada por Deus. E o resultado dessa união é um ser humano perfeito. Algumas pessoas acreditam que um ser humano jamais vai alcançar a perfeição. Mas na realidade, Deus criou inicialmente para que nós sejamos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Palavras do próprio Jesus. Sede perfeito como o Pai Celeste é perfeito. Essa perfeição do ser humano, ela somente é possível quando nós unimos a nossa mente com o nosso corpo. Quando nós falamos o que nós pensamos, quando nós agimos de acordo com o nosso pensamento. E nossas ações, elas refletem a Deus, quando nós amamos como Deus ama. Infelizmente, devido à queda, o ser humano não ama como Deus ama. Ele pensa uma coisa e fala outra.
ele esconde a sua verdadeira natureza. Então, erros que ocorrem devido aos resultados da queda. Para isso é necessário restaurar esses números. Então, esse 3 mais o 4, dando aqui o 7, ele tem que ser restaurado. E isto nós temos que restaurar as 3 bênçãos. Então, crescer, temos que restaurar também a segunda bênção de multiplicar. Ou seja, centrados em Deus, o homem e a mulher, representando Adão e a Eva. Então, representando aqui Adão e Eva, todos nós, como homem e mulher, devemos unir-nos a Deus. Todos nós, seres humanos, devemos unir-nos a Deus, inicialmente. Primeiro unir a Deus, primeiro realizar a primeira bênção. Depois ter filhos para Deus. Os filhos que devem ser educados, centrados em Deus, recebendo uma tradição de Deus. Infelizmente, devido à queda, isso não ocorreu, por isso deve ser restaurado. É necessário aqui também, Deus faz a sua parte, cumpre a sua responsabilidade, que é o número 3, e nós realizamos o número 4, que é o cumprimento da nossa responsabilidade. Dando aqui, novamente, o número 7. E a terceira bênção é vamos por aqui. Número 3, então, é o domínio. Domínio centrados no amor verdadeiro de Deus. Então, Deus cria o ser humano, e Deus cria também todas as coisas, a criação, o universo inteiro. E nós devemos unir-nos a este universo, centrados no amor verdadeiro de Deus, centralizados no amor verdadeiro de Deus, criando assim um mundo ideal. Tem uma história, que alguém elogiou muito um jardim para um jardineiro e falou assim: realmente a obra de Deus é fantástica. Então o jardineiro falou: Deus necessitou de uma ajuda, porque quando eu cheguei aqui não existia esse jardim. Ele ajudou então a Deus a criar o jardim. Nós podemos criar um mundo ideal. E seguramente criaremos com o tempo. Mas para isso o ser humano tem que eliminar o pecado original, ele deve unir-se a Cristo e criar aqui um reino dos céus aqui na terra. Então, aqui é o cumprimento da responsabilidade do ser humano. Deus faz a sua parte, nós, representados aqui pelo número 4, fazemos a nossa parte, dando um total do número 7. 7 mais 7 mais 7 dá um total aqui de 21. Então, 21 é a restauração das 3 bênçãos. Esse número também aparece na história humana. Um outro número que vamos estudar aqui é o número 40. O número 40 aparece muitas vezes na Bíblia, normalmente como um número de separação de Satanás. Então nós vemos que Moisés fez um jejum de 40 dias, depois que ele viu a falha dos que estavam adorando o bezerro de ouro, ele novamente teve que fazer um jejum de 40 dias. Vemos que Jesus fez um jejum de 40 dias. Então, é um período de purificação. Existem muitos períodos da história de 400 anos, de 40 anos. Tudo como um período de purificação. Nos 40 dias de chuva da história da Arca de Noé,
Então, tudo isso são números utilizados na restauração. A origem desse número, nós vimos no princípio da criação que o ser humano ele passa por etapas de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Alcançando aqui então a perfeição. Essas etapas, elas podem ser divididas como formação, crescimento, aperfeiçoamento, formação, crescimento, aperfeiçoamento, formação, crescimento, aperfeiçoamento. Para que nós consigamos passar em cada nível da etapa de formação, nós temos que cumprir a nossa responsabilidade. Então aqui, de certa forma, é necessário uma união entre a nossa mente e o nosso corpo, centrados em Deus, formando o fundamento de 4 posições. Então aqui aparece o número 4 em cada etapa. O número 4 em todas as etapas. O 4 representa o cumprimento de responsabilidade do ser humano. Dando aqui, então, o número 40. São 9, mais um aqui, 10. Então, são 10 vezes 4, que dá o número 40. O 10 também é utilizado muito na Bíblia. É o número do retorno. Então, quando alguma falha ocorre, é necessário passar por 10. 10 gerações, normalmente, 10 anos. Então, nós vamos ver na Bíblia como 10 é utilizado em muitas histórias das famílias bíblicas. Essa é uma pequena introdução e eu agradeço muito a vocês por participarem. Nós vamos, a próxima conferência vai ser o estudo da restauração centralizada na família de Adão, na restauração centralizada na família de Noé e também da história da restauração centralizada na família de Abraão. Então, a história é uma história de 6.000 anos de história bíblica, mais na realidade, mas é uma história realmente de certa tristeza, porque é a história em que Deus trabalha duramente e os profetas são perseguidos, os santos são perseguidos, mas mesmo assim Deus persevera, Deus nunca desiste. Deus quer enviar o seu Cristo, Deus quer estabelecer um fundamento, quer estabelecer a sua linhagem de sangue aqui na Terra. Muito obrigado por tudo, obrigado por participarem dessa conferência.